Por que às vezes é tão difícil da gente aceitar as coisas, ou a vida, ou as circunstâncias assim como elas se apresentam? Acho que essa é uma das maiores dificuldades que eu encontro nas pessoas no dia a dia, e muitas vezes essa dificuldade de aceitar as coisas assim como elas são fez parte da minha existência por muito tempo. Hoje em dia, a aceitação é uma das palavras que eu mais aprecio na minha vida, porque ela me ajudou a lidar com situações difíceis, com coisas que não faziam mais sentido ficar brigando, ficar resistindo por não aceitar as coisas assim como elas estavam, ou as coisas assim como elas são. E é algo que eu diria para vocês que é no mínimo libertador, assim como é importante a gente trabalhar a nossa autoestima, a nossa autocompaixão, mas trabalhar a autoaceitação e também a aceitação das coisas, das pessoas e das circunstâncias é algo fundamental, primordial para a gente ter uma vida com mais bem-estar, mais leve e até mesmo com mais coerência. Então hoje a proposta é da gente fazer uma breve reflexão sobre esse conceito da aceitação. Ele é um conceito que exige um pouco mais de profundidade, mas aqui eu vou trazer algo simples e breve para vocês encaixarem e refletirem na vida de vocês. Você que está me ouvindo, tente refletir e encaixar o que eu vou falar aqui dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades também, porque a aceitação é um processo. A gente começa a pensar sobre isso e a caminhar nessa estrada da aceitação, porque enquanto a gente não aceita as coisas, fica mais difícil até mesmo seguir em frente. E sim, muitas vezes as coisas não vão ser como a gente gostaria, só que enquanto a gente não aceita isso, fica mais difícil seguir em frente e até mesmo buscar possibilidades de mudança ou de melhoria. Recentemente eu fiz uma postagem fazendo essa analogia da aceitação com o inverno. Uma pessoa que não aceita o frio e fica reclamando sobre o frio, fica pensando quanto ela não gosta do frio, não vai mudar nada, porque não tem como impedir que o inverno chegue, mas aceitar é, nesse caso, colocar um casaco. É tentar se esconder do frio, é tentar se proteger do frio na medida do possível. Porque ficar negando que o frio existe ou não aceitando que o inverno está ali não vai mudar a realidade. Então, quando a gente aceita as coisas, a gente procura uma solução, porque aí a sua energia vai para a possibilidade de fazer algo, o que está dentro das suas possibilidades, e não se desprende toda uma energia dentro do que já não tem mais o que fazer, que seria não aceitar que o inverno existe. E isso vale para quase tudo na vida. Quando a gente aceita que a situação é naquele formato, e aqui pode ser a sua realidade, pode ser as pessoas, as circunstâncias, você mesmo, você mesma. Mas quando você aceita que a situação é do jeito que é, você procura formas de se adequar a isso, de resolver isso ou de pelo menos apaziguar a situação. Porque aí a sua energia vai para o que é possível ser feito, dentro das condições que você tem, das possibilidades que você tem. E o que acontece muitas vezes quando a pessoa não aceita as coisas como elas são, ela não consegue buscar por solução, porque a energia dela não está na solução. E detalhe, tem coisas que realmente não tem o que se fazer. Às vezes não depende só de você, depende de outras circunstâncias ou até mesmo de outras pessoas, coisas que a gente não tem controle. E aí também é preciso aceitar quando a gente não consegue mudar algo, porque não depende só da gente. Aqui teriam inúmeros exemplos, mas podem ser relacionamentos que não dão certo, que não dependem só de uma pessoa, a perda de um emprego, uma doença que chega de forma inesperada.
Então tem coisas que a gente não consegue controlar, mas a gente pode fazer algo. E em alguns casos, nem isso é possível, porque às vezes são coisas maiores do que a gente. Mas não aceitar a realidade assim como ela é, vai ter um gasto de energia muito grande. Algumas pessoas vão adoecendo dentro disso, e aí vai gerando um monte de incômodo, de frustrações, ansiedades, enfim, vários outros problemas. Então, não aceitar a realidade não é o caminho para que a gente tenha mais bem-estar e possibilidades de seguir em frente. Às vezes é aceitar que algumas coisas não dão certo, que algumas coisas se desfazem. Então, encaixe isso na sua realidade e reflita. Se você não está brigando internamente falando com coisas que não fazem mais sentido e às vezes se prendendo até mesmo a coisas do passado. Há um tempo que não existe mais. Há coisas que você não gosta ou não gostaria que tivessem acontecido, mas aconteceram. E não tem como a gente mudar certas coisas. O tempo ele só vai, a vida flui e a gente precisa caminhar. Aprenda o que você precisa com as coisas que te aconteceram e siga em frente. Trabalhe a aceitação na sua vida. Esse é um caminho possível que pode gerar muito bem-estar quando a gente começa a entender o que é aceitar. Muitas vezes é não concordar com um monte de coisa, mas aceitar não significa concordar com certas situações. Às vezes elas são bem diferentes do que você gostaria e o que estaria dentro do seu ideal, mas as coisas são como são. Então aceitar é entender isso, não significa concordar, é apenas ver que muitas vezes não há mais nada o que se fazer e seguir o seu caminho. O relógio ele só vai para frente. Então quando a gente vê um relógio parado, ele perde a função, não tem como ficar voltando o relógio. O relógio, a função dele é marcar o tempo, é marcar a hora. E ele só vai. A gente não pode parar o relógio. E quantas vezes a gente para a nossa vida por não aceitar certas coisas? E aí a gente começa a não fluir, não caminhar, não olhar para o dia de hoje. E não seguir em frente, ficar parado, muitas vezes por uma não aceitação da realidade, é deixar de fluir na vida e de perder outras oportunidades que a vida pode nos oferecer. Mas a gente precisa seguir. Eu sempre gosto de pensar na vida como um rio. Ele flui e não tem como a gente tentar parar o fluxo desse rio. Vai ser um gasto de energia desnecessário. A natureza muitas vezes nos mostra ou nos dá um exemplo de como conduzir a nossa vida de uma forma mais fluida. Nesse mesmo exemplo do inverno, é como as formiguinhas, elas se preparam para o inverno. Elas buscam por alimento para quando chegar o inverno, elas estarem preparadas para uma realidade que vai existir. Então elas se preparam, elas não passam o verão todo questionando por que o inverno existe. Elas apenas se preparam para isso. Então reflita um pouco se você não tem deixado de aceitar coisas que não tem muito o que fazer e que só vão travar a sua vida. É como se você, de repente, estivesse dando murro em ponta de faca. Então não desprenda sua energia em coisas que não fazem mais sentido. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a refletir ao menos um pouquinho sobre a sua vida, sobre as circunstâncias ao seu redor e encaixe isso na sua realidade. Cada um de nós tem a sua própria realidade, eu tenho a minha, você tem a sua, e a gente precisa refletir sobre o nosso ponto de vista, né? Espero que tenha te ajudado e espero que você consiga, assim como eu, que também já tive que trabalhar muito a aceitação na minha vida, em várias áreas, em várias situações, para poder seguir em frente e ter uma vida mais saudável. Obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo.